Querido amigo, querido ouvinte, querido irmão, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Se você estiver ouvindo à noite esse curso bíblico, queremos iniciá-lo com uma oração, porque esse estudo é polêmico e eu não quero que você fique com essa polêmica. Quero que você saiba o que a palavra de Deus coloca. Não é a minha opinião, não vai ser a opinião do meu pastor ou do meu padre, ou seja, quem for, é a palavra de Deus. Por isso vamos orar para poder compreender melhor todas essas verdades que estamos aqui nos propondo a colocar em vídeo para que você seja também um dia um salvo para o reino dos céus. Querido Pai Celeste, nós te honramos e te louvamos nesse momento. Suplicamos aos altos céus que nos assista nesse momento. Esse ouvinte que está do outro lado, que ele possa receber nessa hora, Senhor Deus, a tua paz e a tua graça e o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, esse tema polêmico é sobre o dia de guarda. Enfim, qual é o dia de guarda? O que o mundo está... A palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. O que o mundo prega aí? O que o mundo fala aí? O que a besta fala? Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus fala sobre o dia de guarda. Será que mudou? Será que não mudou? Será que o que Deus fez? Se Deus não muda, como é que as coisas estão desse jeito? Mas vamos ver aqui. Para nós compreendermos melhor esse tema, nós precisamos conhecer um pouco o grande conflito. Existe um conflito entre Deus e Satanás. Deus quer um dia de guarda para ele e Satanás quer um dia de guarda para ele. Você está entendendo? Esse grande conflito você precisa compreender para poder fazer uma retrospectiva nos teus conceitos, nas tuas crenças, nos teus credos, para você poder compreender se está fazendo a vontade de Deus ou não. Você não vai fazer aquilo que eu vou dizer, nem quero colocar a minha opinião aqui. Eu quero colocar aquilo que Deus determinou e que Ele vai cobrar de mim se eu não falar, e Ele vai cobrar de você se você não seguir ou se você não fizer a vontade dele. Agora, qual é o dia que Deus estabeleceu? Aqui, nos 10 mandamentos de lei de Deus, ele descreve o mandamento e na descrição ele mostra que ele é um selo. O selo tem 3 características que você precisa conhecer no tempo da escrita bíblica. Quais as 3 características de um selo? E o único mandamento que tem as características de um selo é o 4º mandamento. Por isso que os selados de Deus, é aqueles que guardam essa característica do selo de Deus. E muito importante, porque ele é um sinal que nós vamos estudar nesse tema, muito importante. E aqui, no mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus especifica o dia. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra e tudo o que nele há. Mas descansou no 7º dia, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja bem que a palavra de Deus diz que Deus santificou o dia de sábado. O dia de sábado é santo. Se você trabalhar no dia de sábado, você está pisando numa coisa santa que Deus estabeleceu. Não fui eu que estabeleci, foi Deus, e eu tenho que respeitar o que Ele fez. Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, você tem livre-arbítrio, tem gente que quer cuspir na cara de Deus, Deus aceita. Só que um dia você vai ter que prestar conta diante dele. Eu vou ter que prestar conta a você também no juízo que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial, e Ele quer que nesse tempo nós aprendamos o que é correto, o que é verdade, e realmente preenchemos essa brecha que foi feita lá há muitos séculos atrás, né, que Daniel havia dito, lá em Daniel 7, verso 25. Vai lá em Daniel 7, 25, ele vai ver que Deus diz que um poder religioso, uma besta, iria mudar os mandamentos de Deus e ia colocar por terra. Então, o 4º mandamento, ele fala que o dia de guarda correto é o sábado, não é o domingo. O domingo é um sábado espúrio, que eles vão até introduzir como lei obrigatória. Deus, ele não obriga você, as coisas de Deus não obriga, você guarda se você quer. Agora a besta vai impor isso. E quem não guardar vai ter pena de morte. Logo mais, você vai ver isso.
Essa é uma marca que a besta vai carimbar diante dos teus olhos em breve. E você não vai poder dizer que não sabia. Lá em Gênesis, no capítulo... Veja bem que muitas pessoas dizem que isso está no Velho Testamento. Se você encontrar um versículo bíblico explícito que você tem que guardar o sábado, eu te dou qualquer bem que você queira escolher. Porque não existe nenhum verso bíblico salvaguardado pela Bíblia, traduzido corretamente, que diga que você tem que guardar um dia que não seja o sábado. Veja bem que aqui em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus termina a criação, ele fala algo impressionante com relação ao sábado. Ele diz assim: foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, veja bem, Deus ele é muito claro nas suas determinações. E ele diz assim: terminando a sua obra no dia sétimo, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Deus ele carimbou o sábado, ele carimbou o sétimo dia. Não é o sexto, não é o primeiro. Você não pode escolher o dia que você vai guardar. Aliás, você pode, desculpa. Mas só não vai ser a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade do outro poder, do outro lado. Se você quer ser um cristão, então você vai guardar o sábado. Se você não quer ser um cristão, você não pode dizer que é cristão e dizer que você não vai guardar o sábado, porque não faz sentido, certo? Quando foi estabelecido esse dia, não tinha judeu, não tinha ninguém. Esse dia foi estabelecido por Deus, não é pelos judeus, não é por Moisés, não é pelo Antigo Testamento, não é por ninguém. Deus estabeleceu isso. E você precisa entender essa verdade. Existem coisas que eu vou dizer aqui que dói, mas o que dói cura. E se você for curado assim como eu vou ser curado, estaremos no céu juntos. Doentes, do jeito que estamos aqui, servindo a um poder que deixou essa terra um cativeiro, nós precisamos sair desse cativeiro, querido. Nem que nós sejamos cortados em pedacinhos, mas nós vamos sair desse cativeiro para a honra e glória de Deus, salvos. E nós precisamos ter essa mentalidade, queira ou não queira a besta. Querido, quando Deus estabeleceu aqui em Marcos, no capítulo 2, muito importante, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e o verso 26 e 27, aqui tem um detalhe importante, que Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, e ele fala isso, e ele diz o seguinte: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é também Senhor do sábado. Se você é evangélico, se você é católico, se você pertence a qualquer religião, espírita, sei lá o que for, se você não tiver essa verdade, veja bem, Jesus é Senhor do sábado. Você não pode dizer ser cristão e dizer que Jesus é o seu Senhor se você não guardar aquilo que ele pediu. Então, o sábado, ele foi estabelecido por causa do homem. Porque veja bem, Deus sabia que, as mulheres principalmente, Deus sabia que a mulher não tem descanso. Você sabe que ela trabalha dia e noite praticamente, em função da casa, em função dos filhos, em função do marido, em função de... Você que é marido de repente aí, como eu sou, nós não temos a noção de como uma mulher trabalha muito mais que nós, homens. E ela não tem descanso. Deus sabia que precisava de um dia isso. E é provado cientificamente que um dia de guarda é importante para a saúde e para o nosso bem físico. Então Deus sabia de tudo isso. E Ele quer que nós guardemos de fato. Jesus ele guardou esse dia e é muito importante. Em Lucas, no capítulo 4, veja bem, todos os profetas, todos eles, Jesus, Maria, guardou o sábado. Veja bem, eu vou citar um verso de Maria que você vai ficar impressionado. Aqui em Lucas, né? Ela não ungiu Jesus no sábado, porque ela guardou o mandamento. Veja bem, a Bíblia é muito clara, ela fecha todos os detalhes para que você não tenha dúvida. Mas nós precisamos ir na Bíblia, não naquilo que os outros falam. Nós não precisamos ser bodes ou cabritos que vamos comer aquilo que nos dão, que não seja um pasto verde, como diz a palavra de Deus aqui. Agora, tem um detalhe muito importante aqui no capítulo
4 de Lucas, no verso 16, quando ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele levantou-se para ler. Era costume de Jesus guardar o sábado. Ele guardou o dia que ele mesmo instituiu lá na criação. Você está entendendo? É muito importante você ver as coisas do lado correto que a palavra de Deus nos mostra. E no verso 31, só para você ter uma ideia, ele diz o seguinte: e desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus não tinha outro dia a não ser o sábado, para realmente honrar e louvar o Pai, como de fato nós precisamos fazer nos nossos templos. A palavra de Deus não mudou, Deus não muda, e Deus é muito especialmente para que a gente possa de fato obedecer as coisas que estão dadas para nós, principalmente na palavra dele. Veja bem que Adão e Eva caíram pela desobediência, principalmente pela desobediência. E nós não podemos fazer essa mesma condição para que nós não sejamos salvos. Nós precisamos obedecer, sim. Em Lucas 23, versos 54 a 56, nós lemos o seguinte: era o dia da preparação e começava o sábado. Quando Jesus foi sepultado, ele foi sepultado na sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde. E aí então nós vemos que as mulheres saíram para comprar aromas, diz aqui. As mulheres que tinham ido na Galileia, inclusive Maria, mãe de Jesus, seguiram e viram o túmulo e como fora depositado ali o seu corpo. Então retiraram-se para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas só foram domingo no raiar do dia lá. Veja bem como a palavra de Deus, ela é muito sábia, ela é muito fantástica. Ela não dá margem para a gente ter dúvida. Em Atos dos Apóstolos, eu poderia ler muitas passagens, mas vou pegar o capítulo 13. O capítulo 13 e o verso 24. 13, verso 24 diz o seguinte, muito importante isso. Havendo João primeiro pregado a todos o povo de Israel, antes manifestado o batismo de arrependimento, mas aqui ele faz uma referência muito importante. E o verso 27, ele coloca algo muito especial que diz o seguinte: pois os que haviam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram e cumpriram as profecias. Vejam bem, muito importante essa parte aqui. Paulo falando aqui em vários lugares nos Atos dos Apóstolos, 50, quase 60 anos depois da morte de Cristo, mostra que o sábado está vigente. E até hoje o sábado não mudou. É muito importante essa questão. Lá na Nova Terra, em Isaías capítulo 66, o Isaías falando da nova terra que Deus vai criar, muito importante essa passagem, você precisa compreender. E nós vemos aqui que Deus, ele não mente e não dá ensejo de mudança ou de entendimento de forma errada. No capítulo 66 e o verso 22 a 24, aqui nós podemos ler algo muito importante. Ele começa dizendo aqui no verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de criar, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ter a vossa posteridade. Deus quer que você e eu sejamos salvos. E será que de uma festa de lua nova e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Deus está dizendo que você vai ter oportunidade de ver aqueles que não fizeram a vontade de Deus, não guardaram. Entende? O dia do Senhor, em Isaías 58, verso 13, deixa bem claro que o dia do Senhor é o sábado. Eu vou deixar alguns versículos bíblicos para você poder consultar depois e você ver. Você lê Êxodo capítulo 16, verso 23. Isaías 58, como eu falei aqui, verso 13 e 14. Isaías capítulo 56, verso 4. Muito importante esse versículo. Jeremias 17, verso 24 e 27. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20.
Esse capítulo 20 de Ezequiel, no verso 12 e verso 20, ele mostra o sinal de Deus que é o sábado. Em Esdras e Neemias, no capítulo Neemias, capítulo 13, verso 15 e 19, você vai ler também que eles guardaram o sábado e não deixaram que as pessoas fizessem transações de negócios no dia do sábado, no tempo deles. Você quer ser um salvo? Guarde a lei de Deus de forma correta e guarde o sábado para a honra e glória dele. Eu espero você na árvore da vida no céu, porque esse estudo vai fazer a diferença na sua vida. Estude de forma correta. Amém.